A paz de Jesus, irmãos. Vou estar fazendo a leitura de 2 Reis, capítulo 5, versículos 9 e 10. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e os seus carros e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: Vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada, e ficarás limpo. Amém. Amém, irmãos? A paz. Qual foi o general, o herói de guerra, que venceu a maior de todas as batalhas? Alexandre o Grande, Napoleão, Charles de Gaulle? Eu não sei, mas esse texto da palavra de Deus que nós acabamos de ler vai nos mostrar a história de um grande comandante, Naamã, general do exército sírio, herói de guerra. E nesse texto ele vai vencer a maior de todas as suas batalhas. E esse é o tema da nossa meditação hoje. O general que venceu a maior de todas as suas batalhas. Falaremos sobre Naamã, porque esse homem, apesar de ser o homem de confiança do rei da Síria, herói de guerra, ele tinha uma grave enfermidade. Ele era leproso. Imagine só a situação daquele homem. Todavia, uma menina foi levada para trabalhar como escrava na casa dele. E aquela menina disse a ele que havia na sua terra, na pátria, no território de Israel, um homem chamado Eliseu, que era capaz de curar toda a enfermidade, pois era um grande profeta do Senhor e era grandiosamente usado na obra do Senhor. Ao ficar sabendo, Naamã foi até Eliseu com a esperança de ser curado. E Eliseu diz a ele: Naamã, se você quer ser curado, você tem que banhar, você tem que lavar 7 vezes no Rio Jordão. E aí você ficará limpo. E foi naquele Rio Jordão que Naamã travou a sua mais importante batalha, a batalha contra a sua enfermidade. E foi ali no Rio Jordão que Naamã venceu essa batalha e foi curado. Mas Deus vai ensinar a Naamã 7 lições. Deus poderia muito bem curar Naamã com uma simples palavra, uma simples frase do profeta Eliseu. Deus não precisava nem do profeta Eliseu para curar Naamã. Mas Deus vai curar Naamã dessa forma. Ele teve que se submeter àqueles banhos no Jordão. Por que Deus fez isso? Em primeiro lugar, Deus quis mostrar a Naamã que ele era totalmente incapaz de vencer a sua enfermidade pelas suas próprias forças. Mas Naamã venceu a sua enfermidade porque ouviu a palavra do Senhor. Ouviu a palavra do profeta. Isso fez toda a diferença na vida de Naamã. E quando nós ouvimos a palavra de Deus, isso faz toda a diferença nas nossas vidas. Uma diferença entre derrota e vitória. Naamã não conhecia o profeta, a profecia, a palavra. Naamã não conhecia o Deus de Israel. Mas Deus usou aquela menina para
levá-lo até o profeta, para que ele pudesse ouvir a ordem do Senhor. Sabe por que muitas vezes nós não somos vitoriosos? Porque nós não ouvimos a palavra do Senhor. Quando nós ouvimos a palavra do Senhor, nós somos vitoriosos em todas as nossas batalhas. Por mais difíceis que elas sejam, nós podemos vencê-la. Nós podemos vencer essa pandemia, sim, desde que possamos ouvir em primeiro lugar a palavra do Senhor. Olha a situação de Naamã. Era um homem muito importante, um herói de guerra. Só que, apesar de ter derrotado muitos inimigos, ele não era capaz de derrotar a sua própria doença. Na época, a lepra causava segregação, tinha um imenso preconceito por parte da sociedade, pessoas doentes como Naamã. Ele não podia abraçar as pessoas. Hoje nós estamos vendo essa pandemia aí. Nós não podemos abraçar uns aos outros, nem mesmo estender a mão para o outro. Devemos estar isolados. E a lepra era assim. E assim como não descobriu a cura para essa doença, também na época, a pessoa que era leprosa não podia ser curada. Esse era o mal de Naamã, o problema de Naamã, a batalha de Naamã. Pense como Naamã ficava naquela situação. Mas ele ouviu a palavra do Senhor e esse foi o primeiro passo que ele deu em direção à sua vitória. Segunda coisa que Deus quer ensinar a Naamã é que Naamã deveria ser totalmente dependente de Deus. Primeiro, ele ouve a palavra do Senhor. Segundo, Naamã conhece o Deus verdadeiro e aprende a depender da vontade de Deus. Como nós falamos, a lepra era uma doença incurável. Era uma doença que causava muitos distúrbios sociais e pessoais, além do problema da saúde. E ninguém podia curar, nenhum médico podia curar. Naamã, que era um homem próspero, rico, um herói de guerra, certamente deve ter ido a vários médicos e ninguém pôde solucionar o seu problema. Mas, quando ele se rendeu à vontade de Deus, quando ele reconheceu que ele dependia exclusivamente de Deus, ele obteve vitória nessa batalha contra a sua doença. Irmãos, hoje nós podemos ver as pessoas totalmente perdidas, sem alento, sem esperança por causa dessa pandemia. Nem mesmo os médicos de alto conceito são capazes de resolver esse problema. Mas nós sabemos que há um Deus que pode. E você deve se render totalmente a esse Deus, aprendendo a esperar pela vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita. Aprenda a depender de Deus, não somente dessa situação, mas em todas, e você será vitorioso. Quando o homem confia em si mesmo, ou em outro homem, ele é maldito. Ele não alcança nada. Porque o que diz a Bíblia? Maldito é o homem que confia no homem, mas bendito é o homem que confia no Senhor. O cavalo se prepara para a batalha, mas a vitória vem do Senhor. Naamã aprendeu isso. E nós devemos aprender. Você vai falar assim, mas você é contra a medicina, contra os médicos? Pelo contrário. Eu sou a favor da ciência. Eu oro todos os dias para que os médicos possam ter forças para vencer a luta contra essa doença. Mas, se os médicos rendessem ao Senhor, certamente eles seriam vitoriosos. Eu mesmo pastoreei pelo menos 3 médicos ao longo do meu ministério e conheci muitos médicos cristãos que foram médicos vitoriosos, porque antes de fazer uma cirurgia eles oravam ao Senhor, buscavam o Senhor e Deus dava a direção. Minha esposa foi enfermeira e ela viu na sala de cirurgia em Guaxupé muitas vitórias de médicos cristãos em cirurgias delicadas. A gente lembra de Ben Carson, um médico cristão, o primeiro médico a separar gêmeas siamesas ligadas pela cabeça. Ele entrou para a história, mas antes de fazer uma cirurgia ele orava ao Senhor. Ainda ora, porque ele ainda é médico. Nós não somos contra a ciência. Nós não menosprezamos a ciência. Pelo contrário,
A palavra de Deus mostra o valor da ciência. Lucas era médico e escreveu a respeito dos milagres de Jesus. Mas nós temos que ver que a ciência não pode ignorar a fé. Se nós nos rendermos totalmente a Deus, sermos totalmente dependentes de Deus, certamente Deus vai dar fim a essa pandemia. Deus vai dar sabedoria para os médicos descobrirem o remédio, a vacina para esse mal. E vai dar forças a eles para eles vencerem a luta que eles travam diariamente nos hospitais. Uma luta até mesmo heróica. E por isso, a Bíblia fala, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Foi assim que Naamã aprendeu o caminho da sua vitória na sua maior batalha. Caminhando um pouco mais, Naamã aprendeu também, ao se banhar no Rio Jordão, a humildade. Naamã era um indivíduo arrogante. Observe bem, por ser herói de guerra, ele era todo arrogante e orgulhoso. E ele chega até o profeta Eliseu, no seu carro, na sua carruagem, cheio de dinheiro, para oferecer ao profeta, dizendo aqui, eu posso pagar pela minha cura, se é que o Senhor pode me curar. Eliseu disse, não quero teu dinheiro. Eu quero que você obedeça a palavra de Deus e vá até o Jordão e banhe 7 vezes. Naamã, cheio de orgulho, vai falar assim, eu tomar banho nesse rio medíocre? Lá na Síria mesmo tem o Abana e o Farfar, que são rios muito mais caudalosos, muito mais importantes do que esse rio Jordão. Eu não vou fazer isso. Até que ele volta para a sua casa e os seus conselheiros dizem, acaso Eliseu está pedindo algo demais, algo que o senhor não possa fazer? O senhor é um herói de guerra, vai lá, obedeça, se submeta, tenha humildade. E foi o que Naamã fez. Ao banhar naquele rio Jordão, ele aprendeu a virtude da humildade. Nós não conseguiríamos nada sem humildade. A Bíblia fala, aquele que se exalta será humilhado, mas aquele que se humilha será exaltado. Pedro vai dizer, humilhai-vos sob a potente mão de Deus, para que ele te exalte. O sábio Salomão vai dizer que a humildade precede a honra. Se você quer vitória nas suas batalhas, aprenda a virtude da humildade. Aprenda a ser humilde. E Deus vai te abençoar. E Deus vai te abençoar. Outra coisa que Naamã aprendeu, a quarta coisa que Naamã aprendeu, ele aprendeu a respeito da fé. Naamã teve fé. A Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Por que Naamã obedeceu? Porque depois de se humilhar, depois de se sujeitar à vontade de Deus, ele obedece à determinação do próprio profeta, enviado por Deus, e ele faz o que o profeta lhe mandou, obedecendo. Mas ele também creu no poder de Deus. Porque se ele não tivesse crido, se ele não tivesse fé, ele não teria se submetido àquela palavra de Eliseu, àquela palavra de Deus. Mas ele creu. E a Bíblia diz, crês e verás a glória de Deus. Por isso ele foi vitorioso. E a Bíblia fala que o justo viverá pela fé. Tudo é possível que crê. E ele acreditou na vitória. Ele acreditou no Deus que poderia curá-lo. E é isso que nós devemos fazer em tempos de adversidade. Não importa o tamanho do teu problema. Creia que Deus é muito maior do que o teu problema. Porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Obedeça à vontade de Deus.
Você já pensou se o paralítico, quando Jesus Cristo disse a ele, levanta, toma o teu leito e anda, ele não tivesse obedecido à vontade do Senhor, não tivesse crido que ele poderia ser curado? Era paralítico até hoje. A mesma coisa aconteceu com muitos outros. Sabe por quê que muitas vezes o povo de Deus não tem vitória? Porque não acredita. Porque o próprio Senhor Jesus Cristo vai dizer, esses sinais acompanharão os que creem. Em meu nome expelirão demônios, curarão enfermos e farão muitas outras coisas. Tenha fé. Foi o que Deus ensinou a Naamã, a ter fé. Outra coisa que Deus ensinou a Naamã, em quinto lugar, foi a necessidade de purificar-se. Há um texto da palavra de Deus que diz o seguinte: santificai-vos e amanhã vereis maravilhas no meio de vós. Palavra de Deus ao povo através de Josué, que foi vitorioso em muitas batalhas. Sim, se você quer vitórias nas suas batalhas, vitória nas suas enfermidades, solução para os seus problemas, uma vida espiritual excelente, é necessário que você se santifique. Por que Deus mandou ele lavar no Jordão? Para que ele pudesse se purificar, não apenas daquela lepra, mas também da sua própria arrogância, dos seus pecados, das coisas ruins que ele fazia. É provável que como comandante de guerra, ele tenha cometido muitas atrocidades. Mas Deus o manda lavar o seu corpo, a sua vida, no Rio Jordão. Se você quer vitória, se arrependa dos seus pecados, deixa Deus purificar você, como disse o rei Davi, purifica-me e ficarei limpo. O próprio profeta Isaías vai dizer, vinde, arrazoemos e tornemos para o Senhor. Ainda que os nossos pecados sejam como escarlate, se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como carmesim, se tornarão como a lã. Se você ouvir, você vai comer o melhor dessa terra. Se santifique. Banhe no Jordão e limpe os seus pecados e as suas iniquidades. Se santifique na presença de Deus. E Deus vai te dar vitória. Mas caminhando um pouco mais, a sexta lição que Deus vai ensinar a Naamã é a necessidade da perseverança. Naamã era um herói de guerra, era um homem que tinha vencido muitas batalhas, ele tinha lá suas estratégias, e ele sabia muito bem que sem luta, sem perseverança, ele nunca ia chegar a lugar algum. Mas Deus o ensina mais. Se ele quisesse ser curado, ele tinha que ser perseverante. Vamos voltar à história de Naamã. Observe bem, ele vai até o Jordão, com humildade, com fé, banha uma vez. Nada acontece com ele, nenhuma feridinha é sarada do corpo dele. Banha a segunda vez, a terceira, até a sexta vez, nada tinha acontecido com ele. Já pensou se Naamã tivesse desistido no meio do caminho? Eu já banhei 1, 2, 3, 4 vezes, não vou banhar mais. Não está acontecendo nada comigo. Eu vou desistir. O que acontecia? Estava leproso até hoje. Sabe por que o povo de Deus não tem vitória? Porque ele não é perseverante. Até mesmo nós vemos nessa pandemia. O governo mandou todo mundo ficar em casa. Primeira semana, segunda semana. Todo mundo bonitinho. Agora o povo já está impaciente. Por causa das situações e outras coisas mais, tem que ficar em casa e tal. Por quê? Porque não persevera. E por isso não obtém vitória. E espiritualmente é a mesma coisa. O povo de Deus, ele não é perseverante. E a Bíblia fala, pela vossa paciência possuí as vossas almas. Todos os grandes servos de Deus foram perseverantes. E por isso obtiveram vitórias. E foi o que Deus ensinou a Naamã, a ser perseverante. E finalmente, para nós concluirmos a nossa meditação, sétima e última lição que Deus vai ensinar a Naamã
é a lição da transformação. Naamã, como nós falamos, já tinha dado 6 voltas até o Rio Jordão para se banhar. Ia e voltava, nada acontecia. Até que ele vai pela 7ª e última vez. Toma o último banho. Lava seu corpo naquele rio. Antes de dar essa último banho até o Jordão, ele estava todo leproso. Aí quando ele mergulha no Jordão e sai de volta, a lepra tinha desaparecido. O seu corpo, a sua pele, era como o corpo e como a pele de uma criança. Deus transformou completamente o corpo e a vida de Naamã. Ele era um novo homem, transformado, porque ele foi curado daquela lepra, e depois ele vai dizer que agora sim, depois de ter visto o poder de Deus, ele reconhecia que o Deus de Israel era o Deus único, era o Deus verdadeiro, e ele louvava o nome de Deus pela cura e pelo poder de Deus que ele havia experimentado. Ele foi transformado naquele Rio Jordão. Ele foi transformado não necessariamente por causa do rio, mas pelo poder de Deus. E Deus o ensinou o caminho da vitória. Ele foi vitorioso na sua mais difícil batalha, a batalha contra a sua enfermidade. Mas ele foi vitorioso porque Deus o ensinou o caminho da vitória. Por isso que a palavra de Deus diz: bendito o nosso Deus que sempre nos conduz em triunfo. Você quer ser vitorioso não apenas contra essa pandemia, mas vitorioso em cada segmento da sua vida? Então vá até o Jordão. Você não precisa ir até a cidade de Jerusalém, mas você precisa seguir cada passo que Naamã deu em direção à sua vitória. Ouça a palavra de Deus. Aprenda a depender de Deus. Seja humilde. Tenha fé. Santifique a sua vida. Seja perseverante. E Deus vai mudar radicalmente a sua vida, como mudou a vida de Naamã. Que Deus te abençoe. E que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer sobre ti o teu rosto, seja benigno. Que o Senhor mostre para ti a tua face e te conceda a paz. Amém.